Esse é o podcast Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá! Começa agora o Estação Cidadania. No programa de hoje, exibiremos alguns trechos da roda de conversa Indígenas e Formação Acadêmica, muito além de um diploma. Nesse encontro, Isael Pinheiro e Marcos Caingangue, estudantes indígenas da URGS, falaram sobre sua presença na universidade e o impacto da formação acadêmica em seus territórios, em diálogo com Dona Iracema Nascimento, liderança espiritual indígena. O evento faz parte do projeto Conversações Afirmativas, organizado pelo DEDS. Confira agora. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Débora e eu estou falando aqui em nome do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E esta é uma roda de conversa do nosso projeto Conversações Afirmativas, que propõe rodas de conversa para debater assuntos relativos às ações afirmativas dentro e fora da universidade. E hoje nos alegra a presença de estudantes indígenas, também alguns já diplomados, nessa conversa intitulada Indígenas e Formação Acadêmica, muito além de um diploma. Então, agradeço muito a presença deles e também da Dona Iracema, que é a liderança Caingangue. Eu vou passar a palavra, então, para o Marcos Caingangue, que será o mediador dessa conversa. Boa noite, Marcos, bem-vindo, obrigada. Vou fazer uma breve apresentação, né? Depois, também, se quiser complementar, né? Fica à vontade. Então, ele é graduado em Direito aqui na URGS, tem pesquisas voltadas para a efetivação do direito dos povos indígenas e também é membro do COMIN, Conselho das Missões entre Povos Indígenas. Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando, né, no YouTube. Agradecer ao DEDS pela parceria, né, de sempre em estar, né, possibilitando e propiciando mais um espaço de diálogo entre a universidade, sociedade civil, né, e demais grupos sociais e setores da nossa sociedade, e trazer esse tema que, para nós, povos indígenas, é tão importante e relevante, mas também para a sociedade não indígena também acredito que é essencial e fundamental a gente estar compreendendo um pouco da nossa luta, um pouco do nosso processo histórico e um pouco da nossa participação também desses resultados de luta de ingresso nas universidades, das formações, da importância e relevância, né, de termos hoje a atuação de lideranças, mas também indígenas ingressando no ensino superior e podendo estar atuando junto às comunidades indígenas e povos indígenas no Brasil. Então, agradecer ao DEDS por ter essa sensibilidade, esse comprometimento também político e social em trazer e abordar esse tema em conjunto, em parceria com as lideranças indígenas e estudantes indígenas também, em estar propiciando esse espaço e momento para nós. Como eu estava falando, eu sou o Marcos, eu sou indígena da etnia Caingangue, eu sou graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atuo junto às comunidades indígenas na assessoria jurídica de projetos e das mobilizações e defesa de direito dos povos indígenas, mais especificamente na região sul do Brasil. E trabalho no Conselho de Missões entre Povos Indígenas, que é vinculado à Fundação Luterana, que trabalha há mais de 40 anos em projetos junto às comunidades indígenas da região sul do Brasil e região norte do país também. Gostaria um pouco de trazer um breve apresentação dos demais participantes que estarão conosco hoje, né, que é a Dona Iracema, o Isael, que são lideranças e outros estudantes, que, assim como eu, que ingressamos na universidade e hoje estamos, né, atuando, trabalhando junto e dando esse suporte, assistência junto às nossas comunidades indígenas nas nossas regiões e aos povos indígenas. Então, acho que um pouco do nosso diálogo aqui é trazer um pouco um pouco desse contexto histórico, um pouco de como a gente lutou para ingressar no ensino superior, para se formar também, que é uma dificuldade muito grande, né? Essa luta, esse processo histórico de enfrentamento ao racismo, ao preconceito e todas as vulnerabilidades que a gente traz conosco também, né? Mas que a gente luta para se formar e poder estar fortalecendo a luta dos povos indígenas e dando essa assistência às nossas comunidades, que é quem mais precisam, e lutar para que tivéssemos hoje vagas no ensino superior, que são poucas ainda e é um contexto muito recente.
Então, eu vou, logo de antemão, chamar a dona Iracema para se somar com nós e fazer uma fala, ter a fala inicial aqui desse momento conosco. Ela que é uma importante liderança para nós, né, dona Iracema, referência na luta, acima de tudo por ser mulher, eu queria destacar esse ponto, né, é uma mulher, é uma guerreira, é uma batalhadora, e é referência hoje para nós, povos indígenas, na luta, né, e nesse enfrentamento e resistência junto à defesa do território, saúde, educação e defesa da vida dos povos indígenas, né? E ela que acompanhou nós, estudantes indígenas, eu digo porque eu me formei na URGS, e ela tem nos acompanhado desde o início da abertura das vagas, né, dona Iracema, desde o primeiro passo até que foi uma luta muito grande para abrir vagas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, assim como em outras instituições federais, né, institutos federais e demais universidades. E ela é uma das pessoas que protagonizaram essa luta lá em 2007, né, dona Iracema? E eu acho que é importante destacar esse papel histórico na sua participação nessa luta, e que hoje nós estamos tentando dar continuidade e esse apoio, está se somando nessa luta com a dona Iracema e com outras tantas lideranças, muitas que já não estão entre nós, né, dona Iracema, que participaram daquela luta, e outras nos deixaram já, né, em meio a esse percurso, viram muito das suas conquistas se materializar, viram indígenas se formando, mas outros não conseguiram, né? Então a gente sempre destaca que a nossa presença ela é fruto dessa luta histórica das nossas lideranças e principalmente da dona Iracema também nessa luta. Então eu vou só trazer um pouquinho do currículo da dona Iracema, né, dona Iracema? É sempre importante destacar um pouco a dona Iracema, que é liderança espiritual, né, do povo caingangue, nossa, acima de tudo, atua como pesquisadora e liderança tradicional na formação continuada também de professores no Rio Grande do Sul, e no projeto de extensão, né, Saberes Indígenas na Escola, junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atua também na disciplina de encontro de saberes indígenas. Então, tem uma longa trajetória aí já a nível de luta social do movimento indígena, mas também tem um papel importantíssimo junto à academia, à universidade também, trazendo um pouco dos seus conhecimentos e saberes para a instituição. Dona Iracema, tens a palavra, fica à vontade. E, enfim, uma alegria a gente poder contar com a sua presença e sua fala nesse momento também, tá bem? Foi uma luta de todos, né, filho? Que na lei tá bem bonitinho, simplesmente na Constituição, direito não sei do que mais, direito para cá, né? Mas fui bom igual, mas só que na prática é zero. Tem que correr atrás para conquistar. A URGS, faculdade, foi assim. Tivemos que quebrar cadeado para acampar num pátio da URGS. Fazemos nossa dança, fazemos nossa comida típica, né? Acendemos fogo, né? Isso que aconteceu tudo. Isso que aconteceu tudo para ver hoje, graças a Deus, meus filhos estão formados, meus sobrinhos estão formados. Por isso, eu digo que agora eu estou feliz de ver esse jovem. Graças a isso, já temos médico caigangue, já temos enfermeira formado, já temos advogado formado. Mais uma luta sempre. Por isso, às vezes, fico indignada quem escreveu esse papel e não compartilha com ninguém. Nós, liderança, não tem esse papel escrito. Basta falar para cumprir. Como diz o gaúcho, né? Honrar o bigode, mas não é honrado, não. Né, filho? Mas é isso aí, gente. Outra coisa também, né? Para afirmativa, para continuar estudando. De novo, buscando casa de estudante. Estou junto. Espero que no futuro, meus netos, bisnetos, não acontece mais isso.
e seja na prática o direito deles. Universal para entrar na faculdade. Não precisa as cotas. É uma vergonha, né? Ir pelas cotas ainda. Junto com nossos parentes quilombolas, fizemos tudo isso aí para estar na faculdade. E tem mais gente ainda para entrar, né? É isso, filho Marco. Lutando sempre e sempre. Enquanto tenho voz, enquanto estou no colo da Mãe Terra. Calei um dia quando ela me chamar. Por isso eu amo tanto meu mambã, que se chama Brasil. E esse direito vai ser dos meus netos. Não precisa correr atrás, eu espero. Obrigada, filho Mário. Fiquei com teu pano. Aqui, me chama miate. Que tal tu pente? A minha é guatinho, que tal? Gawang burning, que tal tu pente? E que vai tá yoke, que tal ti? Kato. Kakaya kulurub ni tinontar ni me que tal? Gati kenye. Gatontar ni mrekiting ma. Katagin ma hatay ontontar ni me que te am. Gat kay konti. Piwantay naning gafi. Kang tamasyon que tal nga. Não ganho a chão me cochil. Tu pentam vez onde tá menina. Então a chão. Amanhã me inverno. Amanhã folga inverno. Então toda faculdade que tem. Então a chão. Pero na iecrete. Iecrete com a nhenha. Iecrete a matuan com onde cara é um croio e neto e tine que. Tá tu pé ninguém cantuan. Tio Marco. Obrigada, filha. Essa noite nós estamos conversando, tá? E eu estarei sempre contigo. E tu estás sempre na minha reza. Tá? Para abrir os caminhos para os parentes, os próximos sobrinhos que estão vindo, tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos, dona Iracema. É sempre uma alegria muito grande a gente poder contar com a tua participação, né? Eu queria só destacar alguns pontos que a dona Iracema trouxe na sua fala. Eu queria também introduzir alguns dados e pontos que eu acho que é importante para a nossa conversa aqui em termos de tema voltado a povos indígenas. É importante destacar que no Brasil hoje, poucos sabem, mas nós temos uma diversidade e uma pluralidade que não é vista em nenhum outro lugar do mundo, né? No Brasil, nós somos cerca de 305 povos indígenas atualmente no Brasil, né? Mais de 270 línguas faladas, cerca de uma população estimada hoje em quase 900 mil indígenas, né? Porque os dados do IBGE estão bem defasados lá 2010, né? Então a gente está aguardando os próximos dados saírem. Nós temos uma diversidade grande nesse país e pouca gente conhece. Nós temos um público hoje estimado em quase 70 mil alunos indígenas no ensino superior no Brasil, né? É um dado que cresceu muito recentemente. Por exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a qual eu me graduei, a qual o Isael também, que vai fazer a fala daqui a pouco, está fazendo pós-graduação, o ingresso ele completou cerca de 12 anos, então é muito recente a conquista no acesso ao ensino superior para povos indígenas no Brasil. E é um contexto, eu citei o exemplo da URGS, mas é um contexto a nível nacional, esses números, né, do ingresso muito recente. Então é um fruto dessa luta que a dona Iracema está dizendo, que foi para abrir na URGS, ter que acampar, fazer o canto, a reza, o fogo embaixo de lona e tudo mais, para a gente acessar e para que as portas da universidade fossem abertas, porque é importante destacar, como a grande parte das lideranças falam, que as políticas públicas para nós, povos indígenas,
elas foram conquistas, elas não foram ofertas, elas não foram iniciativas do poder público ou de nenhuma instituição a nível de ensino superior, né? Foram todas conquistas sociais, fruto do movimento social indígena e dessa mobilização e luta. E atualmente os povos indígenas que estão estudando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão em mobilização na luta por uma moradia estudantil, que é uma moradia específica para estudantes indígenas, né? Uma demanda muito antiga já dos estudantes indígenas, na qual a dona Iracema e eu também estamos fazendo parte desse movimento, dessa mobilização. Então, a dona Iracema estava comentando sobre a luta dos estudantes indígenas na URGS por uma moradia estudantil e que atualmente vem sendo negligenciada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também em outras instituições de nível de Brasil. Então, eu queria trazer esses dados para vocês, um pouco do cenário de estudantes indígenas no ensino superior no Brasil, a diversidade de povos e a população indígena hoje no Brasil, né? E em termos históricos, nós éramos, só para dados para complementar e fechar, estima-se que no ano de 1500 nós éramos uma população indígena no Brasil, só no território nacional, de cerca de 5 milhões e mais de 1.000 povos indígenas na época, né? Então a gente vê uma redução drástica em número de povos e também populacional também, né? Então é importante também destacar que o genocídio ele se perpetuou desse processo, né, violento e colonizador do nosso país. Então, um dos modos e formas de luta que os nossos povos indígenas vimos de fortalecer nossa luta foi rompendo com essas barreiras históricas de exclusão e invisibilidade, foi acessando as universidades públicas, como eu falei, foi uma luta dos povos indígenas e nenhuma delas, em nenhum momento foi ofertada ou foi iniciativa dessas instituições, tá bem? Então era um pouco da fala da dona Iracema, agradecer pela fala dela, muito espiritual e muito simples nesse sentido também, né, e trazendo um pouco da sua oratória na linguagem caingangue, espiritualmente também. Então, eu também sou fruto desse processo de luta dela, que ela tanto fala também. Eu vou passar para o nosso próximo convidado, depois a dona Iracema pode trazer mais uma fala nesse sentido. Eu vou convidar o Isael para se juntar a nós e fazer uma fala também nesse sentido. Isael, tu também está a níveis de pós-graduação, né? É um guerreiro também, assim como eu, e já está em outra etapa desse ensino superior que tão difícil foi para ti também poder se graduar e estar acessando a níveis de pós-graduação também, né? O Isael, que é um colega nosso, um parente que está na URGS também hoje, que é indígena da etnia Guarani, né, é em educação na URGS e é membro do grupo de pesquisa, né, Paiabiru, é isso, né, educação ameríndia e interculturalidade, com pesquisa nas temáticas de educação indígena e Guarani e de ensino de geografia, identidade, cultura, território e conflitos. Ou seja, tem um vasto currículo aí, um histórico de luta muito grande para estar ocupando esse espaço. Então, Israel, eu vou deixar a fala contigo, fica super à vontade. Obrigado, Marcos. É uma alegria estar aqui com todas e com todos. Uma boa noite, então. E para mim é uma alegria tê-los aqui, compartilhar dessa roda de conversações e com um tema tão importante para esta data, para os dias de hoje, que é indígenas e formação acadêmica, muito além de um diploma. Eu quero começar essa minha fala falando da alegria de poder ouvir a dona Iracema, a liderança, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso por ela, tenho participado de alguns eventos onde estivemos juntos, e eu sempre aprendo, e é bom ouvir a voz da mulher guerreira, dos nossos sábios, das nossas sábias, que conhecem toda essa história, essa jornada, esta caminhada de luta para a conquista de direitos, para que nós, hoje, estivéssemos aqui falando abertamente, conversando e dialogando. Eles tiveram que enfrentar várias batalhas, várias lutas e muitas dificuldades. E muitos sábios e sábias perderam a vida, partiram para outro lugar, morreram para que nós pudéssemos estar aqui conversando. Então, eu quero saudar e também dizer da alegria que é poder participar de uma roda de conversações, não só entre nós indígenas, mas com todos aqueles que nos escutam e que nos acompanham durante a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa trajetória na universidade, como professores, pesquisadores, militantes dos movimentos, todos aqueles que, em prol da causa
daqueles que são excluídos dessa sociedade perversa, dessa sociedade que mata, que extermina, que comete atrocidades e que nega os direitos, não só os direitos de viver a cultura, de viver o modo de ser, que é de extrema importância dizer nesta noite, mas também de ser digno, de ser autônomo, de ser quem eu sou. Isso é importante a gente dizer, porque eu sou Guarani, você é Caigangue, a dona Iracema Caigangue, nós temos Xocrém, como o Marcos já disse, o Brasil é um país de uma diversidade muito grande de povos, de línguas e de culturas. Mas o Brasil ainda não reconhece essa grande diversidade. Ao contrário, nega a existência desses grupos, nega a existência, a vida desses povos que lutam para ser reconhecido na sociedade. Então, eu quero dizer que a formação e a chegada desses sujeitos à universidade, ela se dá de uma luta que começa lá na aldeia, com a formação. É importante dizer que eu tive toda a minha trajetória de formação acadêmica e escolar com políticas afirmativas. Eu sou fruto de uma política afirmativa que foi conquistada com muita luta, com muita dedicação dos nossos sábios e sábias, e que muitos já nem se encontram mais conosco, para que hoje eu pudesse estar aqui. Então, o nosso papel enquanto estudante, enquanto intelectual guarani, intelectual indígena, caigangue, é trabalhar e militar em prol das nossa comunidade, né? Dar continuidade à luta para que a gente possa garantir pelo menos o mínimo, que é ter um acesso à terra, ter acesso ao modo de ser, de viver, de se relacionar com o território, de ser digno de ter uma vida plena dentro dos moldes culturais, dentro da nossa prática de vivência e de experiência. Então, eu tive toda uma trajetória dedicada à luta, participando de eventos, participando de manifestações, viagens, reivindicando, e aprendi com os mais velhos. Por isso, Marcos e prezados, a nossa formação hoje, a gente tem duas diferenças. Nós, quando chegamos na academia, a gente, e de imediato, somos cobrados a aprender, né, a cultura do outro, a aprender o modo de vida do outro, que é um modo acelerado, que é um modo de produção individualista, e que nosso o nosso jeito de ser, porque nós indígenas vivemos na coletividade, nós não somos individualistas, nós participamos de um processo de reciprocidade, de viver em harmonia um com o outro e também com a natureza, até porque a gente participa, né, dos mesmos debates e também sofremos os mesmos problemas que acontecem em outras regiões. Então, é importante dizer que o acesso ao ensino superior de indígenas não é apenas um direito, mas também uma necessidade e um desejo da sociedade brasileira, né? Na medida em que os povos indígenas como um todo, que administram hoje mais de 13% do território nacional. E nós estamos vendo políticas sendo feitas pelo esse desgoverno, né, de exploração, de invasão dos territórios, explorando os recursos minerais, os recursos nos territórios existentes, matando, poluindo rios, garimpo ilegal, enfim, uma série de atrocidades irreparáveis, que não afeta só nós indígenas, mas afeta toda a sociedade brasileira e que tem uma dívida histórica com esses povos, para conosco. Então, não se trata apenas de garantir a capacidade, né, interna das comunidades e de gerir seus territórios, mas também de garantir a dignidade de viver,
como que a gente vai viver sem um território? Como que os indígenas vão praticar o seu modo de vida, né, sem a condição base para a sustentação do modo de ser da vida, sem, com rio poluído, com floresta derrubada. Então, e também isso prejudica não só a existência física, biológica, porque a vida é mais que biológica. A vida, ela também é um sentir pensar, ela é cultural, ela é simbólica, ela é espiritual. Então, se há uma destruição, se há ameaça, né, contra os povos indígenas, contra nós, cabe a nós, enquanto estudantes, enquanto intelectuais que atuamos dentro da universidade, lutar, que esse é o nosso ponto fundamental. Então, eu gostaria de dizer dessa importância, de nos colocar diante dessas mazelas da sociedade que explora e que forma o sujeito produtivista, individualista, e a gente tem que ter esse cuidado, porque nós temos que atuar em grupo, né? A gente luta pelo grupo, pelo coletivo, jamais na individualidade. Então, eu gostaria também de tocar nesse assunto, porque quando se fala dos estudantes indígenas, fala dessa nova geração que está vindo, que é os intelectuais. O Bruno Ferreira, né, ao ler Gramsci, sempre fala isso para a gente, né, que a gente são aí, podemos ser considerados como os intelectuais orgânicos, em prol do nosso grupo social, né? Esses intelectuais de vanguarda, que estão à frente, que estão debatendo, que estão dentro das universidades lendo, escutando e se comunicando com esse outro modo de ser, esse outro modo de ver o mundo, com as filosofias ocidentais e com teorias que carregam uma ideologia que é uma ideologia dominante. Nosso papel dentro da universidade, enquanto esse intelectual de vanguarda que conhece, né, a história e que sabe o que está se passando lá nas comunidades, das lutas e reivindicações, é uma formação crítica, é uma formação que exige da gente a capacidade de diferenciar esses dois mundos, porque nós temos uma formação que é uma formação da oralidade. A nossa primeira universidade é lá na casa de reza. A nossa primeira universidade, a nossa primeira escola é com os mais velhos. Os primeiros mestres e doutores são os nossos mais velhos, são as nossas sábias e os nossos sábios, como a dona Iracema, que não é só uma sábia, mas é uma doutora, é uma mestre que nos ensina a caminhar, que nos mostra o caminho certo, que tem esse conhecimento e esse saber, e que a universidade também deve valorizar esses saberes, esses conhecimentos, essas filosofias, epistemologia, que é um modo próprio de ser, de aprender, e que a escola também deve trabalhar e também ser direcionada nesse quesito. Não é apenas colocar o estudante indígena ou o sujeito indígena dentro da universidade e dizer que está garantindo e está cumprindo a lei, mas é dialogar com ele, é abrir espaços para a sua filosofia, para esse conhecimento que ele traz da sua comunidade, do seu povo, para que juntos possamos construir uma cidadania, né? Como diria o geógrafo Milton Santos, uma cidadania que ainda não existe no Brasil e que precisa ser construída, né? Há no Brasil uma formação de uma sociedade burguesa, capitalista, dos mais ricos, que tenta a toda forma tirar, né, e exterminar os povos originários, aqueles que fazem parte desta terra. Então, por isso que é importante a gente aprender com o outro, saber ouvir o outro, sem encobrir o outro. Então, por isso que a presença indígena na universidade, ela enriquece, não só para o bem coletivo, mas para toda a sociedade brasileira, que hoje vive uma catástrofe com esse desgoverno e que, infelizmente, se caminha para algo pior
ainda estar por vir, né? Então, como dito anteriormente, a formação de intelectuais indígenas não ocorre somente na academia, né? O intelectual indígena que chega à universidade, em geral, emerge e atua nos movimentos, na organização, na afirmação étnica, na luta pelo reconhecimento social, político e cultural, pelos direitos básicos também de viver na terra e ter respeitado e luta para que seja respeitada também as nossas territorialidades, por saúde e principalmente por educação, né? Então, quando a gente fala desse intelectual, é um intelectual que alia o conhecimento próprio da cultura, da cosmologia, da filosofia, mas que também se propõe a dialogar, fazer diálogos interculturais, que é de suma importância, inclusive pautando caminhos, né, para uma educação escolar, para a universidade, indígenas e também não indígenas, para toda essa sociedade. Então, é importante a gente fazer esse debate, né? Qual é a função e a importância dos intelectuais indígenas na universidade, na sociedade? Qual é o nosso papel, o nosso dever? E como que a universidade dialoga com esses sujeitos, né? Será que tem espaço dentro da academia? Será que a presença indígena ela não está sendo subalternizada, oculta? Será que essas teorias, por mais que a gente é cobrado a ler absurdamente autores europeus, né, que tem uma ideologia por detrás, que é uma ideologia de dominância, né? Mas será que também não é importante a gente trazer os nossos sábios e sábias que têm um conhecimento profundo do mundo, profundo da vida, profundo da sociedade como um todo, mas que transmite pela oralidade para o debate, para ocupar os meandros, os caminhos que se encontram? Porque a gente sabe que estamos vivendo num espaço de trilhas, né? A universidade é um meandro, né, de várias ramificações, e muitos se perdem dentro desse caminho. Muitos se perdem e acabam, muitas das vezes, seguindo a linha do que a sociedade opressora quer, né? Que a gente seja individualista, consumista, que a gente não viva em grupo e que a gente perda essa essência de ser coletivo, de lutar pelas causas e de, principalmente, de domínio, né? Para que a gente simplesmente deixe de ser um Guarani, deixe de ser um Caigangue, que a gente venha a desaparecer. Esse parece que é o gosto desses desgovernos, dessas políticas que são implantadas e feitas, né, de cima para baixo, que querem nos excluir, né? E por isso que, Marcos, a gente está lutando aí, e infelizmente desse governo recebeu um presente, né? Aí uma medalha de indigenista, né? Sendo que o discurso era que os indígenas deveriam ser eliminados e teriam que ser, né, desaparecidos, né, perante a história, né, ser totalmente. Então, a gente percebe esses discursos e que há muitos intelectuais dentro da universidade que compartilham das mesmas. Então, por isso que a gente tem que romper essas fronteiras, quebrar esses paradigmas e colocar também a nossa filosofia para dialogar com as filosofias da academia. Obrigadão, Israel, pela fala. Eu acho que trouxe exatamente um pouco da reflexão e da uma demanda histórica nossa também, enquanto indígenas no ensino superior, né? Porque a gente sempre trabalha nessa perspectiva de que a gente ingressa, mas não vem só buscar conhecimento, a gente também traz conosco esse saber, esse conhecimento, e a gente quer que a universidade também recepcione isso, né, Israel? Tu trouxe muito bem nesse sentido. Trabalhar um pouco, o Israel estava trazendo um pouco dessa questão dos conhecimentos para a universidade. Eu queria que também tu trouxesse um pouco mais dessa na sua fala, assim, também, dona Iracema, como foi esse processo também do seu ingresso na universidade a partir de um programa, né, de saberes indígenas, a partir da FACED, que é a Faculdade de Educação da URGS, mas a importância e a relevância da sua pessoa ali, enquanto sábia, enquanto conhecedora, né, não somente da medicina, da espiritualidade Caigangue, né,
mas também como é esse processo também de estar trazendo e sendo uma referência hoje interna dentro da universidade e trazendo esse conhecimento para os não indígenas, né? Porque é isso que tu é a nossa, como o Israel trouxe ali, tu é a nossa doutora, né? Então, e como foi essa conquista também, tu enquanto mestre sábia desse conhecimento, está trabalhando e trazendo esse conhecimento para a universidade, e como também o público não indígena recebeu esse conhecimento e a sua pessoa ali dentro desse espaço, visto que tem que ter diploma de doutor e tudo mais, para muitas vezes alguns passarem a respeitar o saber e o conhecimento dessa pessoa. Então, eu queria que trouxesse um pouco dessa fala, desse processo mesmo, teu de participação na URGS, na Rede de Saberes, e fora a luta que eu nem vou citar aqui, né? Tá bem? Daí eu entrei na ação de saber indígena. No saber indígena, entrou os alunos que estão fazendo disciplina. No saber indígena também entrou as professoras da aldeia, são quase 200 e poucas professoras formadas, indígenas, né? Fizemos uns livros, o último está saindo, que é uma revista, né, didático, com 3 dialetos, português, caigangue e guarani. Esse vai ser lançado agora daqui uns dias, em abril, acho, né? E a gente lutou por isso, por causa tem os netos que estão nascendo na periferia, daí às vezes não tem professoras formando o dialeto, daí eles vão esquecendo o seu dialeto. E outra coisa, o nosso país é tão grande, nós somos os primeiros povos daqui, originários desse país, né? Somos donos desse país, mas nunca foi reconhecido nosso dialeto. E é uma briga constante, ainda não foi aprovado, mas estamos lutando para isso. Para ser disciplina, tanto no colégio, no ensino médio e na faculdade, né? O nosso jovem, para entrar mesmo pelas cotas, eles são obrigados a fazer outros dialetos, que é espanhol e inglês, né? Porque não o nosso, que é originário daqui, né? É um preconceito já desde que invadiram o nosso país, né? Até agora. Daí isso é uma luta, né? Daí conseguimos fazer uns livros, até eu tenho aqui um parente que vai jantar aqui comigo, né, que veio da Bahia, a Rita e o Joel, né, tô bem feliz, mas tô aqui com vocês. Eu ver se ele leva um livro desse, né, para o povo lá, né, mostrar lá para o povo, meus parentes. Então, é isso, filho Marco. Essa revista é composta de 3 dialetos. E uma Rosário, lá de Brasília, estava abraçando a bronca, mas parece que não está conseguindo voto para passar, não sei, na Câmara, vai para Senado, não sei como. Depois cede para a educação lá para poder virar a uma disciplina, né? Então, essa é a luta constante. E no saber foi levantado isso. E esse projeto, eu digo projeto que ele pegou todo mundo, né? Não é mais aqueles que termina quando terminou o livro, continua nas aldeias, continua na comunidade. E foi muito bom, porque nós pegamos junto, a liderança pegou junto, quem estava junto é o tio Miro, que não está mais com nós, o Francisco, né, que estava com nós, e uma luta também, meu irmão, Augusto, né, da Iraí, né, que levantou a bandeira também com nós, né, para afirmativo nosso dialeto, a base do dialeto na faculdade e na escola ensino médio. Então, esse me levou a trabalhar, de estar junto com uma faculdade, né, contando a realidade, não vem mais através do livro, a gente quer estar presente, né, contando o que é verdade, né. Então, é isso que aconteceu, e não terminou ainda a saber. Estamos lutando
para ficar no MEC, Saber Indígena, que pega todos os povos também, né, lá do norte, Bahia. Um dia quero ter prazer de ver, tá lendo também os livros didáticos dos parentes, né? Então, isso que é a cobrança que a gente faz do que coordena o MEC, né, do ensino até a faculdade. E esse ano eu tenho já 600 alunos inscritos para atender, mas quando eu vim a aula presencial, né, já estão aí esse volume, tinha mais gente para se inscrever, mas deu só isso ainda, tá, filho? Então, foi muito bom esse saber que a gente puxa na URGS, mas tem que estar mesmo. Fora os nossos doutores que já estão formados, para quando é amanhã eles dar aula ali presencial, né, na faculdade, que está o Bruno, todo historiador também que está formado, já está doutorando, né, poder dar aula ali na faculdade. A base, como muitos aprendem a base de inglês, a base de espanhol, esse é nosso desejo, por que não ocupar, né, já estão formados mesmo. Olha, filho, a participante dos professores e dos alunos é muito bom. Nos primeiros entradas ali que comecei, né, muitos ficaram acanhados, não sei se é de vergonha, né, ou por causa, talvez, também, se eu não tinha também crachá, como diz hoje, né, de academia, né, mas daí foram indo que um dia o aluno trouxe até o pai e a mãe para escutar a fala dessa Caigan, como é lidar com a natureza, a vivência, o bem-estar da família, né? E quem está morando a gente chama né, de caixinha, faz falta. Faz falta porque não convive com os netos, com os sobrinhos, tudo aquilo, né? Mas o que leva a isso? Não são culpados, não, a sistema. A sistema prisiona nós. E daí teve a segunda, né, que é sobre a medicina, o pessoal que lê na medicina, biólogos, esses participaram bastante também. Quem estava se formando na antropologia também participaram bastante. E hoje, primeiros dias foi 20, foi subindo para 60, 90, 100. E hoje, a proximidade é 600, filha. E daí eu tenho que, às vezes, emendando os meses, para poder se caber tudo, essas pessoas, para não ficar povo atrás, né, mais pessoas atrás. E daí eu digo que foi muito bom ter começado, né, e eu e o povo que está junto, a gente fala que é verdade. Chega, não basta, filho. Vamos falar a verdade, né? Compartilhando o conhecimento, né? E esse foi muito bom, tanto como dos alunos participantes e as professoras que também dão aula na faculdade, né? Elas se culpam não ter pensado nisso, não ter mesmo procurado, né? Eu digo, pois é, mas é que era só dentro das quatro paredes que os alunos estudavam, não tinham direito de eles ir para a rua. E eu levei os alunos na rua. Eu levei eles no Morro Santana, conversando no mato, conversando sobre as árvores, os nomes, para que é bom, né? Qual é que não é para usar, né? Então, tudo isso eles gostaram, né? E as professoras também.
bem ali onde nós plantamos 2 araucárias aqui na Morro Santana, que está dando frutas, debaixo da árvore, coisa que ele jamais pensaria que iriam sair, né, da sala de aula, né? E eu levei eles a isso, para conhecer isso. Então, foi muito bom para esses alunos, para essas professoras, para essas mães, né? Portanto, filho, e a busca do nosso ali também. O Israel já trouxe uma questão que é crucial para nós, que a nossa luta, o nosso ingresso no ensino superior, ele não é pensado na perspectiva, né, dona Iracema, de bens, de uma conquista individual. Óbvio que ela pode ser uma conquista individual, mas ela, acima de tudo, é uma conquista coletiva, né, dona Iracema? Porque foi uma luta coletiva para abrir vagas, para a gente poder acessar, para a gente poder continuar. Ela continua sendo uma luta coletiva, e também pós-formação, o retorno nosso também é coletivo, né? Porque, acima de tudo, a gente potencializa a nossa luta, que assim como eu me formei no curso de Direito, hoje eu trabalho junto às comunidades indígenas, fazendo essa assessoria, acompanhamento jurídico, que faz toda a diferença. Às vezes, uma mínima coisinha que tu consegue, né, te orientar a comunidade, ou um movimento, ou uma liderança, faz toda a diferença, porque boa parte da nossa comunidade, da nossa liderança, dos nossos povos não tem acesso à educação, né? Então, a gente começa a perceber muita coisa depois que a gente ingressa no ensino superior, né? Do quão é importante aquela nossa presença naquele espaço. Só de estar no ensino superior, a gente já começa a questionar as estruturas que estão colocadas para nós, e isso começa também a fazer, né, com que as instituições a nível superior, a instituição que a gente está ingressando, problematize e comece a pensar como ela pode também atender essa presença nova no ensino superior. Eu falei lá no início lá da nossa conversa que a gente tem um público de quase 70 mil indígenas no ensino superior hoje. E esses 70 mil alunos indígenas hoje, por exemplo, enfrentam uma dificuldade imensa. Eu enfrentei, o Israel, para se formar, por exemplo. A gente vê uma sistemática, né, de cortes orçamentários, de sucateamento da educação pública no Brasil, que eu penso ser uma das únicos meios e formas de construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, com respeito a essa diversidade de povos, né, também. E hoje a gente vê que a gente lutou para acessar, para ingressar, mas que não fecharam as portas ainda para nós ainda, mas estão tirando os meios e formas da gente permanecer no ensino superior, né? As bolsas a nível de Ministério da Educação estão sendo cortadas, e a gente tem um programa destinado a povos e quilombolas, que é um financiamento de bolsas vinda do Ministério da Educação, destinado para indígenas que estão nas instituições públicas federais no país, e elas estão sendo cortadas. Há 3 anos o programa não abre, desde há 4 anos, vai se fazer 3 anos para 4 anos agora, que o programa não abriu mais bolsas e nem vagas para inscrições indígenas e quilombolas, né? Então, e as universidades federais, internamente nas suas administrações, também pouco fazem para dar assistência estudantil para os indígenas continuarem, né, a sua graduação e os seus cursos, inclusive nos programas de pós-graduação também. Então, há uma dificuldade imensa hoje, que, além de sermos poucos a nível do ensino superior, é muito 70 mil, mas se formos ver, é pouco ainda em termos de numérico a nível de população universitária hoje, né, de estudantes a nível de ensino superior nas instituições federais. A gente é considerado minúsculo, assim, comparado ao número de mais de 2 milhões de estudantes no ensino superior, né? Então, os recursos eles estão sendo sucateados, estão sendo cortados, as instituições das universidades não estão conseguindo dar resposta a partir das demandas nossas também, assim como o caso do estudante que a gente citou aqui na URGS, já é uma demanda histórica, a universidade também não tem interesse em andar com essas pautas. Então, a gente começa a questionar essas estruturas a partir do nosso ingresso. A gente começa a questionar a grade curricular, por que a gente só tem que aprender direito administrativo, constitucional e etc., e a gente não consegue nem trabalhar, os professores não se dispõem a trabalhar tema vinculado a povos indígenas, quilombolas, outros povos e comunidades tradicionais. Enfim, a gente começa a se deparar com isso e quer trazer nosso tema, nossa pauta, nossa realidade para essas instituições também. Porque é importante destacar que o perfil de estudantes no ensino superior hoje ele é diferente de antes de 2010, né? Desde 2012, com a implementação da lei de cotas, né? Então,
as universidades estavam adaptadas e acostumadas a trabalhar com um público específico, que as universidades federais sempre foram, eu trato uma perspectiva de um público muito privado e particular, porque só ingressava quem tinha fazido cursinho, a ideia da meritocracia prevalecia, enfim, só gente filhinha de papai, ricos, como eu ingressei na minha primeira turma do direito, era recém a primeira turma de cotas, e entravam três turmas no direito por ano, a turma A, B e C. A turma A era só dos 60 melhores do vestibular da URGS, a turma B e C era composta por cotistas, baixa renda, negro, pardos e indígenas. Eu ingressei na turma A pelo processo seletivo específico, e era só gente rica, era só filhos de procuradores, advogados, embargadores, promotores, juízes, enfim, né? Então, a gente via qual eram os públicos muito específicos das universidades até certo período. Então, com o tempo, a lei de cotas veio e mudou esse contexto, essa realidade. Hoje a gente teve uma diversidade maior de povos e comunidades dentro do ensino superior, e as instituições precisam se adaptar a essa nova realidade, mas que a gente quer essa transformação e mudança, mas as instituições insistem em manter suas estruturas, né? A gente tem vários parceiros e parceiras dentro das instituições, mas que quando também vamos trabalhar alguns temas específicos, eles ainda adotam os modelos ocidentais de estrutura das instituições. Então, a gente tem muito que trabalhar ainda para desconstruir esse modelo pedagógico de ensino que só impõe conhecimento, mas não quer recepcionar dentro das suas instituições, né? Então, acho que isso a gente identificou muito bem. A gente enfrentou várias barreiras, além de não ter assistência estudantil, a gente tem que lidar com o racismo, o preconceito histórico que tem dentro dessas instituições, né, Israel e Dona Iracema? O pessoal ainda entende que a gente não é mais indígenas por andar com algumas roupas, óculos, ter um celular e várias outras coisas. Eles questionam a nossa identidade, né, a todo momento, e a gente tem que lidar com isso. Por exemplo, só na URGS, em termos de dados, a gente era para ter 130 alunos matriculados regularmente, hoje a gente tem 70, né? Por vários fatores, eles acabaram saindo e desistindo dos seus cursos. Dentre eles, os principais fatores é a falta de acompanhamento acadêmico por parte da Coordenadoria de Ações Afirmativas, por falta de assistência estudantil, principalmente, enfim, o preconceito, o racismo e violência que é promovido pelo público acadêmico também, mas por servidores também. Então, são vários fatores que implicam diretamente na desistência, e são poucos que conseguem permanecer e se formar. Mas esses poucos que conseguem se formar entre como, por exemplo, eu, Israel e outros estudantes, que conseguimos superar essas várias barreiras, conseguimos nos formar, com certeza é uma conquista imensa para nossas comunidades, para os povos indígenas. Por exemplo, quando eu vou na minha comunidade, o pessoal vê, nossas comunidades e povos, eles depositam muita expectativa, muita esperança em nós quando a gente está ali, porque eles depositam essa expectativa e esperança numa perspectiva de que a gente vai se tornar protagonista e vai se tornar referência da luta para eles também, né? Então, por isso que eles apostam muito no ingresso nosso no ensino superior, porque é nós que vamos potencializar a luta. Hoje em dia, a luta não se faz mais somente corpo a corpo ali, eles dizem, a luta hoje, por exemplo, não se mata mais na bala, ainda se mata, né? Mas muitas vezes a decisão de um juiz, de um canetaço ali, que reintegra toda uma comunidade indígena, causa um impacto ainda maior, muitas vezes, né? Então, são esses exemplos que ele diz assim, nós precisamos ocupar esses espaços, precisamos que vocês se formem, é uma dificuldade, a gente sabe, mas a nossa comunidade, o nosso povo depende de vocês aí hoje para fortalecer essa luta e dar continuidade, né? Então, e é o que a gente vem fazendo um pouco hoje, né, a partir da nossa formação, e a gente nunca teve sozinho no ensino superior, a gente sempre teve essa parceria, esse acompanhamento com as lideranças indígenas, né? Sempre estando participando, está faltando bolsa, a gente faz mobilização, está faltando moradia estudantil, como na URGS agora, as lideranças estão junto, o movimento vem, se soma. Então, é uma parceria muito boa, porque a presença minha e de outros estudantes ali, do Israel, por exemplo, ela não é individual, ela é coletiva, como a gente falou, né? Se está impactando a vida de um estudante indígena, ela está impactando a vida de um povo e de uma comunidade também, né? E dos povos indígenas. Então, por isso que a luta é muito coletiva, a escolha dos cursos, ela é feita coletiva, voltada para uma demanda a partir da realidade das comunidades indígenas. Por exemplo, se as comunidades entendem que está faltando médico, dentista, advogados, eles vão sugerir que tenha vagas para isso, né? Então, todo o pensamento ele é coletivo, voltado para a realidade nossa. Então, isso é importante destacar, que esse é um princípio né, inegociável que os povos indígenas têm para si, que é o bem-estar social coletivo dos povos indígenas e dos povos ao seu redor também, né? Isso inclui os não indígenas também. Então, um pouco dessa luta que a gente faz hoje é possibilitar que, por exemplo, eu do direito, Israel no campo da educação, as comunidades indígenas possam estar acessando seu direito territorial, a gente possa dar esse acompanhamento, essa assistência, possa estar orientando sobre o direito à saúde se está sendo violado,
sobre o âmbito da educação, enfim, vários direitos sociais que passam negligenciados no dia a dia. Assim, hoje a gente, a partir da nossa formação, a gente consegue identificar e está auxiliando as comunidades, porque uma coisa é o não indígena achar que está sendo negligenciado, mas outra coisa é o comprometimento, muitas vezes, deles com essa realidade. Tem muitos não indígenas muito comprometidos e que é graças a eles que muitos dos nossos direitos avançaram e foram conquistados. Mas tem boa parte que faz vista grossa, olha e continua assim a realidade. Então, mas quando tu é indígena, tu tem um comprometimento, porque tu é de um povo, a gente trata todos como parente, então é um outro engajamento, é uma outra responsabilidade, né? Então, o comprometimento do nosso retorno pós-formação com as comunidades, ele é um compromisso ético e moral, né? E coletivo com a pauta e com a luta dos povos indígenas, né? Então, acho que eu só queria fechar com a minha fala nesse sentido, a partir da fala do Israel e da dona Iracema, para destacar todo esse processo de luta que foi para conquistar o acesso à universidade e a importância e a relevância dela para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, né? Porque as violações de direito, elas nunca pararam, elas nunca cessaram, elas só se intensificam. E alguns se assustam com o governo Bolsonaro agora, mas nossos direitos eles já vêm sendo sucateados há um bom tempo já, e eles só se intensificaram e se explicitaram agora, né? Então é importante destacar, a gente enfrenta várias frentes de violações de direito no âmbito do Poder Legislativo, vários projetos de lei, como o PL 490, como o PL recente agora que foi votado de mineração e exploração das terras indígenas, que se até o nome agora, se não me falha a memória, depois a gente verifica isso, que foi aprovado em regime de urgência a votação dele. A gente enfrenta um judiciário que tenta aprovar marco temporal aí, dizendo que nós só temos direito à demarcação de nossos territórios se nós estivéssemos na data, né, da Constituição de 88 ocupando o território ou lutando por ele judicialmente. Qualquer retomada após 88 não há o que se falar em demarcação. Essa é uma ideia do Poder Judiciário hoje que adota muito isso nos juízes de primeira instância e nos tribunais também. Então, a gente está numa luta, numa batalha muito grande para que o Supremo Tribunal Federal derrube essa ideia de que nós temos direito só até 88. Não, a ideia é que o nosso direito é originário, ele é antes da Constituição e vai continuar sendo posterior a ela. Essa é a nossa tese. A gente enfrenta uma batalha muito grande com o Executivo, tentando aprovar leis, cortando orçamentos do Ministério da Educação, cortando orçamentos do Ministério da Saúde que impactam nas políticas públicas voltadas às comunidades indígenas, né, voltado ao âmbito da educação para as comunidades indígenas, para nós indígenas no ensino superior, mas também para os não indígenas. Então, eu acho que eu gostaria de destacar a importância do movimento social indígena, que a gente hoje se soma enquanto acadêmico e potencializa isso, porque o movimento social indígena ele sempre foi a ponta da lança de luta no Brasil. Se quer falar em povo de luta e qual é o povo que é referência em resistência, hoje no Brasil não há outro que se falasse não povos indígenas no Brasil, né? Da qual se inclui eu, o Israel, a dona Iracema também e outros tantos, né? Então a gente eu diria que os povos indígenas é a vanguarda desse processo de luta no Brasil, né? E acho que muito dessas conquistas sociais nossas a gente se deve ao fato dessas lideranças sem conhecimento, sem estudo, como diria um diploma, né? Estarem protagonizando essa luta e eram muito objetivas no que queriam, quais eram os resultados a se alcançar, e hoje a gente vê esses objetivos sendo alcançados, mesmo que minimamente, mas estão sendo alcançados, né, com indígenas formados em Direito, como a dona Iracema disse, o Israel na pós-graduação, eu me formei, outros tantos pelo Brasil, e é muito bonito de ver isso, né, a gente podendo atuar no Sistema Único de Saúde, dando assistência de saúde às nossas comunidades, trazendo um pouco do direito indigenista, trazendo um pouco dessa metodologia ao âmbito da educação bilíngue, intercultural, indígena, como o Israel pode trazer muito melhor. Então, só para destacar um pouco das nossas falas, do nosso espaço de diálogo aqui nessa noite, é destacar tudo isso, né, que a gente também representa e traz para a universidade e que a gente, né, acaba por se envolver e acaba por conhecer um pouco da dinâmica dos não indígenas e tenta trazer e fazer estratégias de luta a partir desses conhecimentos que a gente tem para garantir o mínimo de direitos e fortalecer a luta das nossas comunidades também. Mas é isso, eu queria trazer o Israel para trazer mais alguma fala. Israel, dona Iracema. Israel, fica à vontade para complementar, para trazer mais alguma fala nesse sentido, tá bem? É importante a gente observar que no Brasil, atualmente, nós temos, entre estudantes indígenas, mais de 30 mil no ensino superior, né, que conseguiram ingressar e que lutam para a formação e, principalmente, depois retornar às suas comunidades e trabalhar. Eu acho que esse é o grande desafio, né,
como eles irão ser recebidos no mercado, ou na sociedade depois com os seus diplomas. A gente tem bastante estudantes com formação que estão desempregados, né? Que não conseguem depois espaço, porque a gente sabe como que é limitado atualmente nesses espaços. Então, por isso que também a luta por concursos públicos, né, com a própria formação, a dar continuidade à formação dos professores que se formam, e principalmente reconhecer a singularidade desses estudantes, porque nós não somos todos iguais, nós temos as nossas especificidades, nós também temos demandas próprias, embora, como tu disse, a gente haja no coletivo, luta no coletivo, mas cada grupo se diferencia um do outro. Vejamos os guaranis que vivem no Rio Grande do Sul em comparação com os caigangues. Muitas aldeias não são demarcadas, bastante terras indígenas guarani, muitos vivem em áreas precárias, inóspidas, áreas exínguas, à margem das rodovias, sem uma escola, sem um posto de saúde, sem água potável. Então, mas a gente tem alguns estudantes indígenas que saem dessas comunidades e depois precisam voltar. Mas como voltar para a comunidade se não tem uma base que irá absorver, né, esse profissional capacitado para atuar? A gente sabe muito bem das dificuldades para aqueles que se formam na área de medicina, na área da saúde, né, como um todo, depois da dificuldade de conseguir um emprego para atuar na comunidade, assim também como falta de concurso público para os professores, né, que é uma demanda de vários professores nesses eventos que a gente tem acompanhado. Então, eu acho que é o papel da universidade também estar a par disso. A gente agora está lutando para que a gente consiga, né, ter um professor aí na Universidade Federal, professor indígena, né, que abre concurso, porque nós já temos o Bruno Ferreira, doutor, tem outros vindos como doutor também aí, outros mestres, mas a gente precisa desses intelectuais dentro da universidade para que possa abrir espaços, para que a gente consiga programas, consiga cursos, essa é uma grande dificuldade, a universidade absorver, né, e saber trabalhar com esses estudantes, dialogar com eles, ouvi-los e inseri-los nesses programas. A gente, há pouco tempo, a gente tinha aqueles alguns programas que era dentro da própria universidade, né, que tinha Ciências Sem Fronteiras e tinha PIBID, PIBIC, iniciação científica. Eu vou contar uma questão pessoal, eu senti muito falta disso. Eu nunca era convidado, nunca sobrava vaga para mim nesses projetos, quando eu fazia a graduação. E, infelizmente, eu nunca participei desses projetos, né? Sempre sobrava bolsa para os outros, né? Então, até que depois de lutar, a gente conseguiu o PIBID de diversidade, né? Mas aí eu já tinha me formado, saído, né? Mas aí a gente conseguiu alguns projetos. E nenhum professor pegava a gente para monitoria, né? Até que para conseguir um orientador para o TCC era difícil. Eu não sei esse tema, eu não sei trabalhar com o tema, com a temática indígena. Você tem que procurar outro professor que atua, e às vezes eu tinha que buscar no outro departamento, quase não. Então, eu sempre levava filmes, né? No finalzinho, quando faltava acho que 10 minutos para terminar as aulas, eu falava assim, professor, posso passar um filme sobre tal, tal, tal? E os alunos gostavam, mas os professores quase não gostavam muito, porque era uma temática que era para eles praticamente não tinha, vamos dizer assim, valor, né? Vamos dizer, ou pouca importância. E aí, esse que é interessante, o Marcos, a gente sai da universidade com o diploma, mas a gente estudou história, né, geografia, direito, tudo relacionado às filosofias ocidentais, mas a gente pouco ouviu ou pouco estudou sobre as temáticas indígenas, né? Sobre a história indígena do país, sobre a saúde indígena, sobre a religião. É isso que a gente tem que
pensar em colocar nos nossos currículos da academia, da universidade, né? E igual a dona Iracema disse, né? Produzir também, produzir material. Eu acho que esse é o nosso papel, produzir, escrever, publicar livros, artigos, para que a gente trabalhar com essa teoria, né? Embora a nossa presença ela vai além da apenas da escrita, né, da teoria, a gente também tem que frisar isso, porque são sábios da oralidade, que é uma transmissão, mas que tem que ser valorizado também o conhecimento, né, do mundo, das filosofias, da ontologia, é de reconhecer que existe essa epistemologia e que a gente pode sim construir uma universidade que seja realmente democrática, né? Porque a gente está vendo, a gente está cobrando aí um espaço para que esses estudantes indígenas consigam viver aí em Porto Alegre. Eu fui daqui para fazer o doutorado aí. Chega aí, a gente não tem uma casa do estudante, né? A gente não, principalmente indígena, né? É limitado. Aí tem que alugar, né? Então a gente sabe das dificuldades de muitas mães, de muitos estudantes que são mães, que saem da sua comunidade, vêm para a cidade grande, para as áreas urbanas. Às vezes é a primeira vez que ela tem esse contato, né? E chega aí e sofre aí discriminação, embates, e a gente sabe muito bem disso, e que não tem às vezes aonde ficar. E quando fica nesses espaços precários, totalmente sem acesso. Então, a gente precisa territorializar. Eu lembro da professora Magali, que sempre fala isso, né? Que a universidade também é um território dos estudantes indígenas, né? E a gente tem que territorializá-lo. Então, a gente tem que ocupá-lo, pintá-lo, dar cor, dar significado, trazer relacionado à nossa cultura, a nossa presença já é constante, mas ainda parece que somos invisíveis dentro dessa universidade. A gente vai conversar com o reitor aí, parece que mas vocês são pouquinhos, são a minoria, né? E sempre trata a gente como 1 ou 2, 3 gatos pingados dentro da universidade. Mas não é isso, não. A gente está ocupando esses espaços, a gente está chegando e a gente precisa urgentemente, né, de acesso, precisa de questões materiais, questões físicas e também emocionais, porque a gente sabe que viver nesses espaços fere, prejudica também a questão espiritual, a questão ética e moral e profissional desses jovens. A gente está falando de sujeitos, de seres humanos que têm uma outra cultura, né? que trazem consigo um outro mundo, outro modo de ser. Ele não é apenas esse modo ocidental, né, único de ver o mundo. A gente tem outras filosofias, outras ontologias. Então a gente tem que pensar outras maneiras e outras formas, né, que a gente está lidando com essas pessoas, com esses sujeitos, né, que são atuantes, são protagonistas agora da própria história. A gente está reescrevendo a história que foi escrita sobre nós. É isso que é importante. A gente estuda muito dentro da academia obras de autores que escreveram sobre nós. Eu acho que é o momento da gente escrever juntos com esses intelectuais, com esses professores que estão à frente. Então, durante todo esse processo histórico, a gente viu escritores falando sobre. É preciso falar junto, escrever junto, trabalhar junto, ouvir, dialogar, para que a gente possa realmente democratizar esses espaços e que a gente quer mesmo uma universidade pluriétnica, de respeito, de diversidade, e que seja de integração e participação e recíproca. Eu acho que essa palavra é muito importante. A universidade tem que ser recíproca. Eu tenho acompanhado assim muitos estudantes que saíram, se formaram, pegaram um diploma e depois da dificuldade mesmo de conseguir um emprego, de conseguir atuar na profissão. Infelizmente, alguns acabam mudando de profissão daquela de formação primeira. Alguns até optam em fazer outros cursos, porque acabam se deparando com essa dificuldade de se inserir, né? Porque a gente sabe também da grande concorrência que é o mercado, né? E a gente está falando, quando a gente fala pós, venha tudo isso à tona. A universidade, o debate, a gente questiona muito a luta por entrada do estudante. Depois a universidade, nós fazemos essa roda de conversa, de debater
a permanência, né, de lutar por direitos, por mais espaço. Aí depois o estudante sai, ninguém liga mais, né? Praticamente ninguém, vamos trazer para ver como é que tá. A gente tem feito isso aqui, né, nesses nossos encontros, de tentar trazer para ver se eles estão atuando. Mas depois, aí cai no mercado, daí vem aquele ditado, é individualista, né? É cobra comendo cobra, é um por si, todos, né? É desse jeito. Então, o que tem acontecido? Alguns que são da área da educação, no meu ponto de vista, e também observando, são os que conseguem emprego de imediato quando retornam, né? Onde tem mais vagas, é na educação. Só que são processos seletivos, né? Esses pedagogos, professores que atuam também nas licenciaturas, não abre concurso, não tem plano de carreira, então eles entram, ganham um salário mínimo, 20 horas, com dificuldades, né? Infelizmente é isso que acontece. Então a gente também tinha que ter esse olhar, ter essa sensibilidade com esse tema. Para o mercado em si, há um preconceito muito grande, porque a gente vê, onde a gente mais vê? A gente vê no direito, né, alguns intelectuais se destacando, mas eu tenho acompanhado grandes escritórios de advocacia não contratam, né? Eu tenho visto que alguns que se formaram em direito como advogado estão trabalhando por ONGs, ou para o Estado, né, para órgãos do Estado. Mas atuando mesmo assim, a gente não vê. A gente não tem engenheiro formado, mas que não está atuando, né? As construtoras, por exemplo, vai confiar num caigangue engenheiro formado, ou um arquiteto formado? Então a gente tem que pensar isso também. Na própria medicina também, esses grandes hospitais aí, Albert Einstein, Israelita, esses hospitais particulares, será que eles vão contratar esses profissionais? Será que eles aceitam fazer residência lá, né, junto com eles, com formação? Alguns vão trabalhar, Marcos, para o Estado e, interessante, onde sobra vaga, vão colocar os caras lá longe, assim, né? Longe da sua comunidade, porque não tem vaga. E aqui para a nossa região, eles dão preferência para aqueles médicos que já atuam há muito tempo, que era filho do outro médico, que era isso, aquilo, e daí não, o profissional que é da comunidade quase não sobra vaga para ele. Então ele tem que se buscar de outra forma. Porque aí entra essa questão do racismo, do preconceito, da discriminação, sim. Daí a gente vai falar da discriminação profissional, né? Do mercado. O mercado exige a qualificação rápida e imediata, né, que venha trabalhar, e que a gente sabe que essas questões eles levam, sim. Eu sempre falo assim, mas não tem preconceito contra os indígenas. E, professor, eu não vejo. Mas vai aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade, por exemplo, a gente tem em torno de 14, 15 mil habitantes. Nós temos 2 terras indígenas, são em torno de quase 4 mil indígenas. Você vai na cidade e você não vê nenhum trabalhando nos caixas de supermercados, trabalhando de atendente na loja. Onde que estão esses profissionais? Alguns terminam o seu ensino médio. Eles terminam o ensino médio, quando não conseguem passar no vestibular, sabe onde eles estão? Vendendo a mão de obra para os fazendeiros. Estão cortando cana, estão fazendo cerca, porque vai na cidade procurar emprego. Não, você mora onde? Eu moro na aldeia. Não dão emprego. E isso também tem afetado, né, na sociedade. Aí em Porto Alegre, a gente pode procurar aí nas lojas, a gente não acha, a gente não, né? Aí a gente encontra onde, Marcos? Aquelas famílias lá no semáforo vendendo os seus artesanatos, e daí a gente tem uma sociedade medíocre, pobre culturalmente, e que não sabe o que é uma cultura, e não sabe o que é um processo, né, social, vai lá e fala, mas estão pedindo no semáforo, são mendigos pedindo no semáforo, né? Então, por isso que esse é um debate que caberia nós discutir em outro momento, né, sobre a formação, né, ou a pós-formação desses profissionais, a inserção no mercado desses profissionais indígenas após formação, que eu acho que é sim um tema que gera assim algo importantíssimo para a discussão nesse momento
que a gente vive, que estamos vivendo no país também, porque a gente sabe que a gente está sofrendo, não só nós indígenas, né, mas muitos outros também estão sofrendo desses mesmos problemas recentes aí da formação profissional e do emprego. E quão importante, né, Israel, a gente vê hoje, tem indígenas falando sobre os próprios temas vinculados a nós. Eu lembro que anteriormente era só não indígenas falando sobre indígenas, né, e eu achava meio bizarro isso, porque não é um problema falar sobre nós indígenas, mas se tu puder potencializar a participação indígena, também ela é um ganho riquíssimo, é fundamental, né, e, enfim, como a gente trouxe nas nossas falas, eu acho que a gente potencializa a luta dos povos indígenas acessando a universidade, mas que a melhor forma de luta ainda, de fato, que traz resultado é a nossa forma tradicional de luta, né, Israel? Que é aquela mobilização, aquela luta corpo a corpo, enfrentamento de ideias e opiniões, né, que a gente sempre fez muito bem. E essa resistência física e social que a gente sempre fez na luta por direitos é o que deu realmente resultado e fruto, né? Como eu costumo dizer, eu aprendi direito, mas pela legislação dos não indígenas, nós nunca vamos conseguir chegar até os nossos objetivos e conquistas que a gente almeja, né? Porque toda a legislação, a dedução que eu fiz por direito, toda a legislação criada é sobre um jogo, né? Num jogo em que nós, povos indígenas, nunca ganhamos, né? E o ganhador é sempre o não indígena. Então, por isso que eu costumo dizer, a gente usa os mecanismos e ferramentas até enquanto eles são possíveis, mas que a nossa forma de luta essencial, nós nunca vamos perder, né? Que nessa os povos indígenas são especialistas de fato, né, Israel? Mas, enfim, eu vou agradecer, eu acho que Israel, se quiser dar uma palavra final aí, dona Araçami, se ela conseguir voltar, fazer uma fala final também, e vou agradecendo ao pessoal pela participação até esse horário estendido aí, né, também. Israel, tem a palavra. Eu quero agradecer o convite, mais uma vez, ao DEDS, né, aos professores, aos organizadores, por essa conversação, essa roda de conversa entre os estudantes indígenas, os sábios e sábias, e ficar à disposição para projetos futuros, né, Marcos? E também agradecer a todos aqueles que nos ouviram, nos acompanharam até agora, esse momento tão importante para nós, para a vida, né, de reflexão mesmo. Né, a gente não é só a causa indígena, não é a causa de todos, né, a luta é de todos. Porque somos cidadãos, somos povos, somos seres, né, que vivem nesse pedaço de chão, nesta terra, estamos todos de passagens aqui, né? Então a gente tem que aprender com o outro, compreender o outro, saber ouvir, saber respeitar, valorizar e saber dialogar, sobretudo saber dialogar. E jamais, como tu bem disse, né, Marcos, jamais falar sobre, mas falar com o outro, conversar com o outro, jamais escrever sobre, mas escrever junto, compartilhar junto, aprender junto, transmitir junto. Eu acho que tudo isso, tudo junto, no coletivo. Né? Então, obrigado mais uma vez e fica à disposição, Marcos. Enfim, eu acho que vamos se despedindo, então, do pessoal, agradecer a todos e a todas que participaram conosco até agora, né, e enfim, fica o nosso agradecimento ao DEDS pela parceria de sempre, tá? Como a gente já falou no início, possibilitando esse espaço e momento para nós aqui, e agradecer aos demais participantes aí que estiveram conosco e, enfim, a todos os movimentos sociais, a gente está acompanhando ali o chat ali, enfim, destacar também sempre a presença, quando a gente fala em cotas, não está somente nas povos indígenas, né? Acima de tudo, a população negra também, que é um exemplo de luta junto com nós nesse processo aí de afirmação e conquista, né? E de continuidade, porque não, que a gente está aí lutando, né? Então, acho que destacar essa união de forças históricas aí dos movimentos sociais dos povos indígenas, negros, né, quilombolas e outros movimentos sociais e grupos e comunidades tradicionais, para a gente fazer esses enfrentamentos, que eu acho que é esses que vão dar resultado de fato, né? Então, vamos me despedindo. Israel, sempre obrigadão pela parceria, ao DEDS, como eu já falei, né? E esperamos pela próxima aí, seguimos sempre na luta, no fortalecimento das políticas públicas voltadas aos povos indígenas, fazendo os enfrentamentos que tem que ser feito, né? O debate, enfim, e fazer resistência e luta e oposição, sim, né, a essas políticas de genocida, de desmonte da educação pública no país e de retiradas e, enfim, negligenciamento de direitos dos povos indígenas para toda a população, que a gente vê um cenário aí. Então, agradecer a todos e a todas, até o horário estendido aí,
e fica o convite para as próximas edições e atividades que tiverem sobre povos indígenas e também. Esperamos ter contribuído um pouquinho do cenário sobre o nosso pós-ensino no ensino superior. Trouxemos relatos mínimos aqui, mas que já dão indícios de como é que é a nossa realidade hoje no Brasil e no ensino superior e pós-formação também, né? Agradecer a todos e a todas, tá bem? É isso, pessoal. Muito obrigado ao Isael, Marcos e Iracema pela participação e a todos vocês que acompanharam a conversa. Acompanhe também o site e as redes sociais do DEDS para conhecer todos os nossos projetos. Nos vemos no próximo Estação Cidadania. Tchau!